o que é. Ótimo. Então, espero que funcione. Ótimo. Muito bem, gente. Então, desculpa aqui a tecnologia, né? A gente vai se adaptando. Obrigado de novo, uma alegria estar com vocês, né? A gente já se conhece, já estive em outras ocasiões, o Padre Renan. Na verdade, faz tempo, né? Quando foi? Eu acho que um ano, né? A gente falou sobre. Ixi, agora. Mas enfim, eu tive com vocês, eu me lembro, foi bem legal. A gente conversou, mas acho que era propósito, sentido, enfim, não me lembro. Muito obrigado. Quer um café? Não, tá ótimo, assim. Mas, claro que eu sempre acompanho pelas redes sociais, né, o trabalho de vocês e tal. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite também, né? Eu, saindo daqui, bom, vocês sabem, eu sou vigário paroquial na Paróquia Nacional de Guadalupe. E, portanto, saindo daqui, eu tenho um retiro de jovens que já está acontecendo ali na Casa do ECID, que é um jovens da Crisma, da nossa paróquia. Então, saindo daqui, eu vou correndo lá. Mas, enfim, uma alegria estar com vocês, né? É, a proposta, Ana, a mãe do profeta, eu coloquei ali como subtema, a humilhação elevada, precisamente pelo conceito evangélico, né, de que os humilhados serão elevados. E eu gostaria de propor essa, que é quase uma meditação realmente, né, da vida de Ana, como vocês, mulheres, experimentam praticamente de uma forma ou de outra o que Ana experimentou. E a resposta de Ana foi uma resposta de confiança em Deus no meio dessas provações, e Deus certamente nunca nos abandona. Então, vejam a perspectiva dessa proposta de contemplar, de meditar, de ver a figura de Ana, é uma proposta para que vocês, mulheres, entendam que vocês têm modelos na Sagrada Escritura. Inclusive, eu começo justamente porque o tema das mulheres na Bíblia, que é o tema proposto para vocês, né? Faz um pouco menos de um ano, né? Aquele trido que foi em outubro do ano passado, me convidaram para pregar um trido do Reino Christi, da seção do Reino de Jundiaí. Algumas senhoras daqui foram também, né? São Paulo. E, e nesse trido, a Cris me disse, padre, o senhor tem algum tema específico? E eu não sou assim de colocar eu o tema. Eu falo, olha, vocês me digam o que vocês querem e eu preparo, né? E aí ela me disse, eu gostaria muito do tema mulheres na Bíblia. Então, eu preparei, nós não temos esse tema, não temos o costume de pregar sobre esse tema, né? E preparei esse tema Mulheres na Bíblia, e, e depois, não é que acontece sempre, mas às vezes as mulheres, elas falam umas com as outras, né? E aí, nessa ocasião, falaram com as senhoras de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Então, me pediram também pregar esse tema no Trido, no Rio Grande do Sul. E eu estive lá pregando para a sessão de Ijuí, Pelotas, Bagé, eu não me lembro agora porque conheço bem lá, mas estava, o pessoal de Pelotas e Bagé estava lá. Depois, as senhoras do Reino Cristo de Ijuí também me convidaram de uma maneira online. Eu vou estar dando um curso para elas também sobre esse tema, Mulheres na Bíblia. Depois, as senhoras de Caxias, eu não pude, então o Padre Alejandro Fuentes foi e pregou sobre as mulheres na Bíblia. E aí, claro, eu comecei a perceber e falei, por que que pega tanto? E aí, claro, a inteligência masculina, né? Inteligência masculina é assim, por que que pega tanto? Ah, talvez porque são mulheres. Então, exatamente. E aí uma mulher me disse no trido lá no Rio Grande do Sul uma coisa muito interessante, que ela disse, padre, esse tema nós gostamos muito, por quê? Porque nós estamos crescendo como mulheres sem referência de mulheres, de exemplos de mulheres. As nossas referências no mundo de hoje
estão tirando nossas referências, né? O feminismo tem feito um grande estrago aí na visão da mulher. Então, nós precisamos de referência. E as mulheres na Sagrada Escritura devem ser nossas referências, só que a gente não conhece muito, né? E nós, padres, legionários de Cristo, sempre nós não temos sabido dar essa importância ao elemento feminino dentro do movimento, por quê? Porque nós somos homens. As consagradas fazem um trabalho melhor nesse sentido, fizeram um trabalho melhor, fazem do tema do feminino, né? Mas estamos aprendendo, descobrindo. Esse ano realmente foi um descobrimento para muitos padres, ver como todas as sessões aí estão pedindo esse tema das mulheres na Bíblia, e realmente é muito interessante ver isso, né? Nós não percebemos que as mulheres cresceram sem referência, como eu falei, né? O feminismo tem crescido muito como ideologia e, portanto, como engano, e essas são as referências que são colocadas. E as mulheres na Sagrada Escritura vêm para mostrar quem é a mulher na Sagrada Escritura. Ana, por exemplo, olha o tema, subtítulo que eu dou, a humilhação elevada. Isso não existe no mundo. No mundo não existe isso. No mundo, precisamente o que a gente quer, o que os modelos de mulheres que são colocados para a nossa sociedade hoje, humilhação não entra. Não entra. Perdas não entra. Então, por isso que é importante a gente considerar as mulheres na Sagrada Escritura, claro. Maria é o modelo perfeito, né, da mulher, e por isso eu coloco essa imagem, mas hoje vamos considerar então Ana. Para isso, certamente, o texto base, o livro base é a Sagrada Escritura, não tem outro, né? E Ana é a mãe do profeta Samuel, portanto, está a sua vida no primeiro livro de Samuel, particularmente os primeiros capítulos 1 e 2, né? Mas eu vou, sobretudo, vemos aqui juntos o capítulo 1, né? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do 1 ao 20, é onde estamos vendo a vida de Ana. Vocês me interrompam a hora que quiserem para fazer qualquer pergunta, dúvida, enfim, tá bom? Então, não está todo o texto, mas só para a gente ler aí juntos. Houve um homem cujo nome era Eucana, e esse tinha duas mulheres. A gente tem que entender o contexto da época, que era permitido, né? A cultura deles. O nome de uma era Ana e outro era Penina, e outras traduções traz outro nome. Aqui tem Fenena na minha tradução, mas Penina tinha filhos, Ana não os tinha. Então, esse é o contexto do livro de Ana. Um homem tem duas mulheres, uma é estéril e a outra tem filhos. Esse homem se chama Eucana. Este homem todos os anos subia para adorar, adoração, um judeu fiel, né? Então estava o sacerdote Eli e no dia em que Eucana sacrificava, oferecia sacrifícios, então chegou para oferecer sacrifícios e depois o sacrifício era oferecido a Deus, o animal que era sacrificado e tal, e se o sacrifício era de comunhão, porque existiam vários tipos de sacrifício. Sacrifício de comunhão, eles ofereciam o animal, queimavam, ofereciam a Deus, e aí aquela carne assada eles comiam, obviamente a parte boa da carne, né, e tal, porque era a comunhão, né, o sacrifício. Então, diz o texto do livro de Samuel que ele oferecia sempre a maior parte à mãe que tinha os filhos, a mulher que tinha os filhos. E Ana, ela dava uma partezinha para Ana, né? Exato, se sentia muito humilhada, precisamente o texto disse aí, né? Porém, a Ana dava apenas uma porção escolhida, porque amava a Ana, então não queria deixar sem nada, mas dava a maior parte porque a outra tinha filhos, né? Amava a Ana, embora o Senhor a tivesse deixado estéril. E sua rival, né? O texto diz rival, o texto da Sagrada Escritura, a outra mulher, Penina, que diz ali, zombava dela, provocava para irritar, porque o Senhor a tinha deixado estéril, né? Essa palavra é importante, vamos aprofundar depois. O Senhor a tinha deixado estéril. Interessante isso, né? Então, vamos lá. E assim fazia todos os anos, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana chorava, chorava, não comia. Por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Será que eu não valho mais do que 10 filhos? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Sabia que ela sofria porque ela não tinha filhos. E ele amava ela, né? Mas não tinha o que fazer.
e a outra provocava, humilhava, então se sentia toda. Tem que saber também, perdão, né? Um contexto é que na Bíblia a esterilidade é tida como não que Deus não abençoou a pessoa. Então, a maternidade, a fertilidade na Bíblia é uma bênção de Deus. Também para nós hoje é uma bênção os filhos, né? É, então, a mulher, o contrário da bênção da maternidade é a maldição, entre aspas, da esterilidade. Então, a mulher estéril era aquela vista como você não foi abençoada por Deus. Deus não olhou para você. Deus não... Imagina a Ana, que é fiel a Deus, que ama a Deus, que confia em Deus, escutando isso sempre, né? Vivendo isso na sua realidade. Então, Ana, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, etc. Ela fez um voto dizendo que se Deus desse um filho para ela, ela ia consagrar esse filho a Deus, né? E é Samuel. Perseverando ela na oração, Eli, que era o sacerdote, via ela rezando e falava: que essa mulher tá louca. Por quê? Porque ela rezava mexendo a boca, mas não falava nada. Por quê? Porque ela estava chorando o tempo inteiro. Estava ali jogada diante do Senhor, chorando e só mexia a boca para falar com Deus. Então Eli, olha, maior humilhação ainda. Eli, o sacerdote, olhou para ela e falou: por que que você está bêbada? A essa hora, bebendo, a essa hora você já se embebedou e tal, tal, tal. Aparta de ti o vinho. Até quando estarás tu embriagada? E aí ela respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela respondeu para o sacerdote, né? E daí o que acontece depois, né? O sacerdote fala: não temas, né? Ah, ela fala isso para o sacerdote: não tenhas tua serva por filha de Belial, que é um deus pagão. Eu não sou pagã, eu creio em Deus, eu estou aqui por isso. Então ele respondeu: vá em paz, o Senhor te conceda o que você está pedindo. E aí ela, ao final, só para resumir, tem o filho que o Senhor, que ela pediu ao Senhor, ok? Então, esse é o contexto do livro de Ana. Uma mulher que não foi abençoada por Deus. Por quê? Não foi abençoada por Deus porque ela olhava para outras mulheres que tinham a bênção de Deus e ela dizia: eu não recebi essa bênção. E as outras mulheres, no caso a Penina, né, Fenena, que era a outra esposa do seu marido também, ela zombava. Olha só, você não recebe nada de Deus, você não sei o quê, não sei o quê. Então, existe uma humilhação que ela experimenta, por quê? Porque Deus não a abençoou com a maternidade. Existe uma segunda humilhação, que ela olha para outras pessoas e as outras pessoas têm e ela não tem. E existe uma terceira humilhação, é que ela não tem. Se quisesse uma quarta humilhação, que ela vai rezar e até as pessoas da igreja de Deus olham para ela e falam, né, que isso, que horror, o que você está fazendo aí, não sei o quê, bêbada e tudo isso, né? Então, como a gente pode tentar traduzir para a nossa vida isso? Ana é a mulher, portanto, cada uma de vocês tem que se colocar a ver se está ou não nesse contexto. Ana é a mulher que, pedindo uma graça a Deus, não recebeu. E isso ela via como pouco abençoada por Deus. Pergunto: será que a gente já experimentou isso de alguma maneira? Será que a gente já experimentou ou experimenta que eu estou pedindo a Deus uma graça e Deus não me deu essa graça e eu me sinto pouco abençoada porque não tenho essa graça que eu peço a Deus, que eu gostaria de ter? Segundo contexto, a humilhação é quando eu vejo que outras mulheres sim têm, né? E eu olho e falo: essa pessoa sim é abençoada, por que que eu não sou assim? Por que que Deus não me deu isso? Eu rezo, eu peço para Deus. Por que que Deus deu a ela e a mim não? Será que nós nos colocamos algumas vezes assim? Será que eu vivo assim hoje? Será que eu vivi assim de alguma maneira? Essa é Ana. Por isso é importante essa figura para vocês. Terceiro, será que eu experimento de alguma maneira que outras pessoas olham para mim e por eu não ter recebido essa graça ou essa coisa que eu peço, as pessoas me olham com desagrado, zombaria, gozação? Será que eu experimento isso?
E quarto, será que até mesmo na igreja, igreja traduzam-se movimento, apostolado, pastorais, paróquia, o que for. Será que até mesmo na igreja as pessoas olham para mim como, ou eu sinto que as pessoas olham para mim, porque pode ser o meu sentimento, né? Como aquela que não recebeu de Deus a graça, aquela que foi pouco favorecida por Deus. Essa é a figura de Ana. Se encaixa na vida de vocês de alguma maneira? É por isso que nós estamos aqui, meditando, colocando essa figura. Por quê? Então, humilhação querida por Deus, diz o texto, desculpa, está muito pequenininho, né? Primeiro livro de Samuel, no início, do versículo 4 ao versículo 7, diz o seguinte: no dia de oferecer sacrifício, Eucana costumava, etc., dar suas porções, já lemos isso. A Ana deu uma, a outra deu mais. É, diz: por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Então, essa frase, de alguma maneira, que Deus quis essa humilhação para Ana, diz aqui, ó, versículo 5: o Senhor a deixara estéril. Versículo 6: o Senhor a tornara. Então, duas vezes se repete essa frase: Deus a tinha feito estéril. Então, se a esterilidade é uma humilhação, significa que o Senhor permitiu essa humilhação na vida dela. E aí, a essa aplicação na vida de vocês, a pergunta é se você também não considera, se a nossa vida está nas mãos de Deus, se é o Senhor quem permite a humilhação na sua vida, qualquer que seja a humilhação. De não ter aquilo que você gostaria de ter, porque o Senhor não te concedeu, mesmo você tendo pedido tantas vezes. Humilhação querida por Deus. A humilhação querida por Deus dói mais ainda. Sabem, vocês já me conhecem, eu estou feliz da vida em São Paulo, graças a Deus. Mas quando eu cheguei aqui era assim, o que que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, que horror. Eu tinha tudo lá e agora me mandaram para cá, não conheço ninguém. E estava chorando aí na frente do Senhor. E o mais difícil quando você se sente humilhado e tal, é que uma pessoa chegue na sua frente e diz assim: Padre, mas Deus colocou você ali. Dá uma vontade de falar: eu não quero saber desse Deus. Sabe, às vezes é assim: Deus nos está provando de alguma maneira. E chega uma pessoa e diz assim: mas olha, confia em Deus, porque é Deus quem permite tudo em nossa vida, Deus é quem sabe de tudo. Ah, tudo bem, eu creio nisso, mas assim, não é exatamente o que eu quero escutar, né? Eu queria escutar, ver se tem alguma solução para a minha vida. Com Ana não é diferente, né? A humilhação querida por Deus. Duas vezes diz o texto, Deus a tinha feito estéril. Por quê? Provavelmente era o que falavam sempre. A humilhação querida por Deus. Ana chorava. E o que vai fazer? Então, nós temos aí diante de nós uma mulher que não é uma mulher forte, pelo menos forte segundo as categorias do não sei se é a melhor palavra que eu vou dizer, mas do feminismo. Ah, o que que o feminismo prega a mulher forte? Ah, você está sofrendo porque foi humilhada? Se levanta, você é forte, se liberta disso, vai lá e joga na cara dessa pessoa que você é mais do que ela. Então a mulher, ela nunca pode chorar, ela nunca pode estar derrubada. A mulher da Sagrada Escritura não é assim. Tem horas que vocês, que nós, vamos estar arrasada e a única coisa que nós podemos fazer é chorar. Então chora. Tem hora que vai ser uma humilhação tão grande que você tem que realmente dizer: eu não tenho mais força. Não dá, eu estou no meu limite. A mulher da Sagrada Escritura é assim: Ana chorava. Por quê? Porque não podia fazer mais nada. Mas chorava onde? Chorava diante de Deus. Essa é a grandeza de Ana. Não é aquela que chora humilhada, se joga no chão, desesperada, acabou minha vida, não tem mais sentido. Não. Chorava diante de Deus, porque ela sabia que Deus podia dar uma resposta.
Então, é verdade, às vezes nós vamos estar humilhadas, parece que não tem sentido, e o único que eu posso fazer é chorar. Chora, mas chora diante de Deus, porque Deus quer te levantar. Qual é ou qual foi a nossa humilhação na vida que tantas e tantas vezes me fez ou me faz chorar? Aprenda com Ana, chora. E você não se sente forte para se levantar disso, e cada vez que você pensa nessa humilhação, nessa dor, né, o único que você consegue é chorar, chora, mas chora diante de Deus. Quantas vezes nos sentíamos humilhadas, envergonhadas diante de outras mulheres, como eu falava, né? Por que eu? Por que Deus não me deu isso? Por que na minha família? Por que o meu marido? Por que os meus filhos? Por que o meu trabalho? Por que não dá certo? Por que o meu apostolado? Por que e eu estou servindo a Deus e eu estou sendo fiel a Deus e não dá e Deus... Nossa vida é assim, porque Deus é um mistério. Aí tem a figura dessa mulher, humilhada, envergonhada, chorava. E quantas vezes aquela resposta, querendo me ajudar, né? Deus me fez assim, não me anima, piora mais. Deus me fez assim, por que Deus é esse, então? Talvez ainda hoje experimentamos isso, de repente, como eu falava, né? Com os meus filhos. Gostaria que meus filhos fossem de um jeito, com um comportamento, com uma atitude, e não são. E eu vejo outros que são. Agora está de moda esse negócio da internet, redes sociais. E é o que acontece nas redes sociais. Eu conheço aqui uma família de São Paulo, ela tem um canal, ela tem perfil de Instagram, trabalha com isso e tal, e eles têm um casal, eles têm 12 filhos, chama Coração de Mami, Coração de Papi, alguma coisa assim, né? E um perfil muito bonito, você vê os filhos educadinhos, bonitinhos, tudo maravilhoso, rezando, rezam muito, são católicos e tal, que maravilha, a vida é maravilhosa e tal, né? Já me explicaram que eles têm uma produtora. Então, 2 ou 3 vezes na semana vai uma produtora lá, grava tudo e aí vai postando depois, né? Falei, assim não vale, né? Assim, assim até eu fico bonito, né? Mas assim, não quero dizer, não é dizendo que está errado porque eles vivem, mas provavelmente deve ser agarrar os cabelos lá, aqueles 12 filhos também. Provavelmente ela fala, agora vamos na missa. Pode ser que tenha um que diga, mas eu não quero. Então, esse negócio de redes sociais e tal engana muito, né? Mas tem gente, sim, que você vê na igreja, você vê na missa, e tá aquela família bonitinha que você olha e fala, nossa, que família bonita. Minha não é assim. Meu marido não me acompanha, meus filhos me acompanham, mas não sei, né? Ou depois do trabalho, nossa, olha o trabalho, olha como essa pessoa consegue, eu não consigo, olha o que for. De repente acontece isso também conosco. Me sinto de alguma maneira humilhada. As comparações são terríveis, né? Gostaria que fosse na igreja, não vai. E coisas na vida dos meus filhos que me humilha, na vida do meu marido que me humilha. Eu rezo e parece que Deus não me escuta, na minha família, olha aí, enfim, né? Humilhação, porque Deus não me deu aquilo que eu gostaria de receber e que eu peço a Ele sempre. Essa humilhação querida por Deus. Ana recebeu essa humilhação, pedia a Deus, rezava a Deus e nada, né? Então, claro, a oração de Ana. Por quê? Porque às vezes tem coisas que nós não vamos conseguir solucionar. Eu tenho 7 anos e meio de padre, não é muito tempo que eu tenho de sacerdócio. Mas tem uma coisa que eu aprendi nesses 7 anos, graças a Deus eu aprendi levando paulada, mas aprendi, é que eu não sou o salvador do mundo. O salvador é Jesus Cristo. E eu sofro querendo ajudar todo mundo, querendo fazer o bem para todo mundo, mas já vi que não consigo, então tem hora que eu digo, ó, agora não posso fazer mais nada, né? E às vezes nós somos assim também, queremos fazer tudo e sofremos quando não dá certo, quando as pessoas não seguem o que a gente diz, no apostolado, na igreja, na pastoral, no movimento, na família, em casa. Não dá. Bom, tem hora que nós temos só que rezar porque não tenho mais o que fazer. Mas eu levei uma mensagem de Deus a uma família e hoje essa família não vai mais na igreja, como é possível? Tem hora que é só rezar. Nós não podemos fazer nada. Você conhece o exemplo? Não é uma mulher da Sagrada Escritura, mas é uma mulher santa,
de Santa Mônica, né? Santa Mônica é o testemunho maravilhoso de mulher que diz, Santo Agostinho diz, como poderia, é a mãe de Santo Agostinho, como poderia perder-se um filho fruto de tantas lágrimas e oração? O que que fez Santa Mônica quando sabia que já não tinha mais o que fazer? Rezava, chorava, rezava, chorava, rezava, chorava. Quanto tempo? 30 anos, diz. Não sei quanto tempo vocês já rezaram e choraram pelos seus filhos, sua família. 30 anos Deus fez ela esperar, né? Tá bom? A oração confiada. O que que é oração confiada? É, não é a oração do comerciante. Às vezes tratamos a Deus, eu brinco na paróquia, eu falo, nós tratamos a Deus como um comerciante. O que que é o comerciante? Eu vou na padaria e eu falo, oi, me dá 5 pães. Ah, custa sei lá quanto, né? Não sei quanto custa um pão, porque eu não compro, né? Vocês doam pra gente as coisas que nós temos. Por isso eu tô gordinho também, né? Mas, não sei quanto que custa mais. Eu dou ali, sei lá, R$ 10 e você me dá os pães. Né? Eu fiz uma novena para Deus, me dá a graça, e Deus não me deu. Que injusto. Eu rezei todo o tempo para Deus me dar a graça e Deus não me deu. Que injusto. Essa não é a oração da mulher da Bíblia. É a oração confiada. E Deus não deu a graça, ano com ano, mas ela está lá, ano com ano, chorando diante de Deus. Deus não é um comerciante. Eu paguei, ele me dá. Deus sabe o que é melhor para nós, e às vezes o melhor é esperar. No caso de Ana, teve que esperar. E todos os anos chorava com uma oração, mas uma oração confiada. A oração de Ana é uma oração a Deus. Vejam que importante, né? Ana não buscou. Quem buscou? Buscou Deus. Ana não buscou adivinhos, macumbas, espiritismo, benzedeiros, sei lá o que eu posso buscar, porque eu estou pedindo para Deus e Deus não me escuta. Não, Ana buscava Deus. Mas Deus não escutava. Ana seguia chorando. O nosso Deus, ele não vai nos abandonar. Deus não pode abandonar, é contraditório. O homem pecou, o homem foi expulso do paraíso, o ser humano foi expulso do paraíso. O que que Deus fez? Veio ele em pessoa resgatar o ser humano, Jesus Cristo. Se Deus chegou a essa tal humilhação, você acha que ele vai deixar você? Você acha que Deus vai te abandonar? Deus não pode nos abandonar, seria contraditório. Seria uma imperfeição para Deus, e Deus é perfeito. Então ele não vai te abandonar, ele vai te dar o que você está pedindo, mas é do jeito dele e no tempo dele. Ana entendia isso. Uma vez, eu atendia em direção espiritual uma jovem lá de Joinville, onde eu trabalhava. Uma menina, na época, ela tinha 17 anos de idade, 16 anos de idade, eu acho, né? Estava estudando ainda na escola. E o pai dela faleceu de Covid. Eu estava em Curitiba e eu liguei para ela. Falei, eu queria saber como você está. Soube do seu pai e tal, né? Estava internado e faleceu, queria saber como você está. E ela respondeu assim: olha, uma menina de 16 anos de idade, né? Ela respondeu: fique em paz, pai, nós estamos muito bem, muito tranquilos, porque nós rezamos o tempo inteiro pedindo a cura do nosso pai. E Deus curou o nosso pai, só que ele curou do jeito dele, não do nosso, né? Uau, isso me arrepia. 17 anos de idade, uma menina, 16, dizer isso. Então, Deus, ele não vai abandonar, só que é do jeito dele. O que que Ana fez? Buscou a Deus, e buscava a Deus, e chorava com Deus, e chorava com Deus. Aí tem 3 palavrinhas bonitas do texto bíblico, né? O que que Ana fez nesse versículo 9 ao 11, né? Na amargura orou e chorou. Na amargura orou e chorou. Essas 3 palavras são importantes na consideração da mulher humilhada. Quando você não vê saída, quando você parece que Deus não está escutando, está humilhado, tá, e tudo isso nós já falamos, que é a figura de Ana, o que que você faz? Ana, na amargura, orou e chorou. Vamos lá. Na amargura, ou seja, Deus não quer que você use máscara, porque Ele sabe. Se o que você está sentindo é uma amargura, vai diante de Deus com amargura.
você vai enganar Deus. Se o que você consegue é só se jogar no chão diante dele porque tá com uma angústia enorme, vai com essa angústia, não, vai com ele. Não vai enganar a Deus. Ana buscou a Deus, mas buscou como? Na amargura. Segundo, orou. Nunca deixou de confiar em Deus. Nós temos uma grande tentação de abandonar Deus, uma grande tentação, porque nós queremos ter o controle da nossa vida. E na vida com Deus, o controle quem tem é Ele, não somos nós. E aí é uma grande dificuldade. Por isso, para mim, a virtude da confiança é a virtude mais difícil de se viver. A mulher da Bíblia, Ana, é a mulher que confia, é a mulher que reza. Nunca deixou de confiar em Deus. Padre, como eu posso confiar? Vocês conhecem a passagem da tempestade acalmada, né? Vamos se colocar no papel dos discípulos. Está o barco afundando, está a tempestade, vento por todos os lados. E aí eles veem Jesus dormindo, ele fala: a gente vai morrer aqui. Eles acordam Jesus e falam: Jesus, a gente vai morrer. E Jesus olha para eles com um sorriso e fala: por que vocês têm pouca fé? Eu estou aqui. E a gente fala assim: nossa, que bonito. Que bonito? Eu olharia para Jesus e falaria assim: o senhor está aqui, mas está bem dormidinho, viu? E às vezes a gente está com uma dificuldade, uma aprovação, uma dificuldade, o barco está afundando, eu estou chorando, eu estou humilhada, eu estou pedindo a Deus e Deus não me deu essa graça, eu vejo que as coisas não estão funcionando e com outras pessoas funcionam, e eu me sinto essa humilhação, por que comigo não? E aí o padre fala assim: confia, reza. Confia e reza. Eu estou confiando e rezando o tempo inteiro, mas Deus sumiu. É difícil confiar, né? A mulher da Sagrada Escritura, Ana, é a mulher que nunca deixou de confiar. Reza, reza, reza. Mas eu não estou vendo. Reza. Mas eu não estou vendo. Reza. Essa é a nossa referência. Não perder a confiança, mesmo quando não esteja vendo nada. E chorou. Por quê? Porque na amargura. Que palavra que você vai pronunciar para Deus se você está na amargura? Se você não está enxergando nada? Não tem palavra, chora. As lágrimas, olha que bonito. As lágrimas são uma amostra de que, mesmo na nossa dor, não desistimos do Senhor. Às vezes nossa oração vai ser só chorar, mas o Senhor quer ouvir sua oração de lágrimas. As lágrimas são uma amostra de que, mesmo na nossa dor, não desistimos do Senhor. Essa é a mulher da Sagrada Escritura, Ana. Isso é resiliência? Pode ser resiliência, sim. A resiliência é uma virtude humana. Se você se refere à resiliência diante de Deus, sim. Agora, a resiliência é mais uma virtude de força, né? A resiliência é uma virtude humana de não desistir. Eu luto e não desisto, no sentido de força, né? De não abandonar-me, de não desistir. Porque o contrário da resiliência é desisto, não dá mais. A resiliente é aquela que diz: não, vamos tentar de novo, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou me levantar. Aqui, Ana, tem, eu diria mais que resiliência, porque assim, força ela não tem, né? Ela está jogada diante de Deus, chorando, mas ela confia que Deus vai escutar. Porque se a gente coloca resiliência ou força, a gente está dizendo que a gente está forte. E tem hora, e é o caso de Ana, não está forte. Uma vez eu fui num velório de uma. Não, não, mentira, não era um velório, era uma UTI de um hospital. Depois faleceu, né, a mulher. Mas é um casal de muita fé mesmo. Sempre estava comigo na igreja e tal. E aí a mulher ficou mal também, né? E foi para UTI. E aí eu cheguei lá na UTI e tal, e típico, né? Que a gente não sabe o que fazer. E aí eu dei um tapinha nas costas assim do marido e falei: confia, ainda bem que você é forte. E o cara olhou assim para mim e falou: desculpa, padre, ninguém é forte nessas horas. Aí eu aprendi, eu acho que eu
Falei uma coisa errada aqui, né? Já aprendi que você vai em UTI, você vai em velório, você vai para estar do lado, abraçar, falar, olha, não tem o que falar, né? E tem horas que nós estamos assim, é tão grande a minha humilhação que eu digo, não tem força. Então eu me jogo diante de Deus. Mas assim, eu não desisto de confiar em Deus. Essa é a resiliência espiritual, vamos chamar. Não desisto de Deus, mesmo que humanamente eu estou quebrado, mas eu não desisto de Deus. Perseverança, talvez, essa é a melhor, sim. Versículo 11. Isso é muito bonito. A oração de Ana, né? E para mim, essa deve ser a oração da mulher. Por isso eu falo, né? A gente precisa de referência. O que você faz quando está humilhada, quando todo mundo zomba de você, quando você está rezando para Deus e não tem resposta, quando você sofre com uma situação na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu apostolado, o que for, e sofre com isso, não está dando certo e tal, o que que você faz? Bom, Ana, com amargura, o que o mundo pede que a gente faça diante disso? A Bíblia, a mulher da Bíblia, Ana, propõe o seguinte: a oração, cheia de amargura e em lágrimas. Amargura, orou e chorou. E a oração foi a seguinte: Senhor dos exércitos, aflição de tua serva e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua escrava, e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por toda a vida, a navalha não passará sobre a sua cabeça. Por que que eu acho que é uma oração bonita? Porque, olha, Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva, eu estou aflita. Se você quiser olhar, eu estou aqui. Oi, Jesus, estou aqui. Alô, se quiser olhar para mim, estou aqui. E se quiseres lembrares de mim, e se quiseres não te esqueceres da tua escrava, e se quiseres dar um homem, eu vou oferecer ao Senhor. Esse não é o Deus comerciante, né? Porque o Deus comerciante é: Deus, me dá um filho e eu ofereço ele ao Senhor. A oração de Ana seria a de comerciante. Agora, Deus, se você quiser lembrar de mim que estou aqui chorando, humilhada, se você quiser ter-me em conta, se você quiser me considerar, mas eu vou continuar aqui confiando no Senhor. É difícil, né? Essa é a mulher da Sagrada Escritura. Essa é a oração da mãe. Essa é a oração da esposa. Essa é a oração da mulher que faz apostolado, quando às vezes o apostolado, sei lá, gostaria que fosse diferente, gostaria que as pessoas respondessem, gostaria, seja o que for, né? Essa é a oração. Se você quiser, Deus. A Sagrada Escritura fala que o povo ficou escravo no deserto. Alguém sabe quanto tempo? A Bíblia diz que o povo ficou escravo no deserto, não, escravo dos egípcios. 400. A Márcia sabe porque a Márcia faz um curso com um padre que é muito bom. Tem um padre que é muito bom, que dá um curso aí, né? E olha, tá arrasando, né? Então, lembra, né? Meu professor de teologia, ninguém me cita, eu me cito. Então, no meu livro eu digo que tal, tal, tal. 400 anos. 400 anos escravo dos egípcios. Mas, oh, e Deus esqueceu do povo? E diz a Bíblia, o povo gritou. E aí Deus chamou Moisés e falou assim: está escrito tudo na Bíblia, diz: Moisés, eu ouvi o grito do meu povo. Eu quero libertar o povo que está gritando por mim. Então, qual a conclusão que tiramos disso? 400 anos o povo estava tranquilo. Aí Deus falou assim: bom, vocês estão felizes aí? Fica aí. O povo começou a gritar: ah, lembraram de mim? Opa, estou aqui, agora eu vou descer para salvar vocês, né?
Que angústia aqui, o que que a gente pode fazer? Olha, grita para Deus, chora para Deus, mas assim, se você quiser se lembrar de mim, Deus, eu estou aqui, mas sigo confiando, mas eu não desisto, mas eu não perco a fé, persevero na fé. Essa é a mulher da Sagrada Escritura. Se quiseres dar atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim, me dares um filho, eu consagrarei a Javé. Se quiseres, porque tu sabes tudo. E se o fizeres, não vai ser para a minha glória, mas para a tua, porque eu vou consagrar ao Senhor. Se o fizeres, vai ser para a tua glória, não para a minha. Como é a sua oração, mulher cristã? É a oração de Ana, a mulher da Sagrada Escritura? A oração mulher da Sagrada Escritura é: ó, Deus, se você quiser, mas não vai ser para a minha glória, vai ser para a tua. Puxa, bem que Deus podia me dar uma coisa que eu estou querendo, hein? Será que é para minha glória? É isso? Porque se é para minha glória, provavelmente Deus, né, os humilhados serão elevados. Olha a oração de Ana. Se quiseres, se quiseres, para a tua glória. E aí o que acontece? Aí Deus escuta. Qual a finalidade da vida humana? Para que estamos aqui? Para dar glória a Deus, não a nós mesmos. Então, a oração de Ana é: eu estou arrasada, eu estou chorando, eu estou humilhada, eu não fui abençoada por Deus, mas se você quiser lembrar de mim, tudo bem, será para a tua glória. Meu filho será teu. Teu. E aí Deus escuta a oração de Ana, porque ela já não está buscando a sua glória. Ela já não está buscando ela sair dessa humilhação. Ela está buscando a glória de Deus. O que você busca na sua oração? O que você busca com o seu pedido a Deus? O que você busca quando você pede essa graça que você sente que Deus não te está dando e deu para outras pessoas? O que você busca quando você vê que outras famílias são perfeitas, aparentemente, e a sua não? O que você busca quando você pede isso? É a sua glória ou é a glória de Deus? Deus escutou a oração de Ana quando ela buscou a glória de Deus. Vejam que essa é uma prova de que Deus não abandona o seu povo. Porém, isso é muito importante na vida de Ana, como diz o profeta Isaías: teus caminhos, Senhor, não são os meus caminhos. Os meus caminhos, Senhor, não são os vossos caminhos. E Ana cumpre a promessa feita, certamente prometeu que ia entregar, que ia consagrar o menino, e consagrou o menino, é o profeta Samuel. Ok? E depois vem, finalmente, terminando, a oração de gratidão, porque às vezes, né, a gente só pede, 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 esquece de agradecer. A gente já conhece, o Cântico de Ana é a preparação para o Cântico de Maria, do Magnífica. Está no capítulo 2 do livro de Samuel. Meu coração exulta no Senhor, minha força se levanta, graças ao Senhor. Minha boca desafia meus adversários. Olha que bonito. Coração, força, boca. Me alegro em tua salvação. Isso é todo. Coração, força, boca. Quer dizer que minhas palavras, minha mente, meu coração, minha força. Amarás, Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É, quando a Bíblia fala isso, né? Coração, força, boca, quer dizer todo o meu ser. Com todo o meu ser, com o meu corpo, com minha alma, eu me alegro no Senhor. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti. Ela está falando, né, diante de Deus. E aí vem, enfim, não vou me prolongar, porque está acabando o tempo, já passei, na verdade, né? Não multipliqueis palavras, diz a oração. Não multipliqueis palavras orgulhosas, pois o Senhor é um Deus que sabe, é Ele quem pesa as nossas ações. Fala com o coração, tudo pertence ao nosso Deus, é a oração da mulher vitoriosa. Ela sabe que não falou palavra nenhuma diante de Deus, só chorou. E a única palavra que falou é: se você quiser lembrar de mim, eu estou aqui. E chorou, chorou, chorou. Para a tua glória. E aí vem o seguinte, e gostaria que essa fosse um pouquinho a modo de conclusão, né? Nós podemos olhar essa vida e falar assim:
Ah, padre, tudo bem. Esse cântico bonito, essa oração de Ana, Deus é maravilhoso, por quê? Porque Deus deu a graça que ela esperava. Agora é para mim. Deus não me deu a graça ainda. Eu estou esperando tanto tempo e não me deu a graça ainda, então, tudo bem, eu também, quando Deus escutar a minha oração, eu vou cantar um cântico dizendo Deus é maravilhoso. Pois é, gente, mas assim, normalmente quando a gente pensa assim, a gente esquece do passado. Ou seja, Deus deu a graça que Ana pedia, claro, mas tudo que ela teve que viver antes, esqueceram? E toda a humilhação. É ano com ano a mulher jogando na cara dela. É ano com ano ela indo e recebendo menos. É ano com ano ela vendo que Deus não a abençoou. E toda a sociedade via ela como uma coitadinha. É ano. Oh, é muito superficial julgar Ana dizendo: ah, mas ela louvou a Deus porque Deus deu a graça para ela. Tá, mas e todo o resto que ela teve que sofrer? Humilhação, a vergonha, a angústia, o não dar certo. E Deus continua, né, fiel. Segundo Ana, Deus não pode me abandonar. Senhor, eu estou aqui. Senhor, me dá a graça. Então, assim eu acho que podemos ir concluindo, né? A figura de Ana, portanto, depois de quantas humilhações, a ponto dela não sofria, chorava, oração cheia de amargura, mas nunca desistiu. Conclusão: quem é Ana? É a mulher que, humilhada, não desistia do Senhor, e o Senhor, depois de tanta provação, humilhação, ouviu a oração de Ana quando ela buscou só a glória. O que implica isso para nós? Onde está a sua humilhação? Onde está a sua vergonha? Onde está aquilo que você sente que Deus poderia te dar e ainda não deu? Onde está aquela porta que você queria abrir e não abre? Onde está aquele. Aí é cada uma de vocês, cada um é cada um. Como você age diante disso? Ana nos ensina que eu não posso perder a minha confiança em Deus, mesmo que minha oração seja só lágrimas e sofrimento e amargura. Mas nessas lágrimas, sofrimento e amargura, eu tenho que buscar a glória de Deus e não a minha. E a partir do momento que eu entenda, isso é muito importante para nós, eu acho que é uma bonita conclusão. A partir do momento que eu entenda que a finalidade da minha vida é buscar a glória de Deus e não a minha, no caso de Ana, quando ela entendeu isso, fez uma oração, isso, assim, diz a Bíblia que Deus ouviu a súplica de Ana. Porque você não está buscando a você mesmo, mas está buscando a glória de Deus. Será que essa graça que eu estou pedindo, que me humilha, talvez eu só tenho pedido até agora para a minha glória e não para a glória de Deus? De repente, a minha oração tem que ser diferente. Como eu falei no início, a apresentação dessas mulheres, já viram outras também mulheres, cada uma tem a sua característica, né? Mas é para que nós tenhamos referência. Vocês são mulheres, quais são suas referências? Aí está a referência de Ana. Se você se vê, se enxerga nessa mulher, ela tem que ser a sua referência. Temos que aprender dela. Se você se enxerga em outra mulher da Bíblia e tal, aprende dela. O importante é que na Sagrada Escritura eu tenho um monte de figuras femininas que viveram esse ser feminino, esse caráter feminino, essa psicologia, essa sensibilidade com Deus também, e nos são modelos. E hoje a gente viu esse modelo de Ana, tá bom? Obrigado. Não sei se mais alguma coisa. Pergunta. Sim. Quando o senhor diz a glória de Deus, o senhor se refere à gratidão a Deus ou ao nosso testemunho de Deus aos outros? O que é exatamente essa glória de Deus? A glória de Deus é buscar que Deus seja glorificado e não nós. Ou seja, É gratidão? não é a gratidão. É, quando eu faço uma coisa, eu faço. Normalmente, todas as ações que nós fazemos para ter algum benefício pessoal também, lógico. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Se eu vou
sei lá, trabalhar, eu vou trabalhar para ganhar o meu dinheiro, para ter um sustento para mim também, porque isso é humano. Mas se em meio disso a finalidade última é que Deus seja glorificado, que o que eu busco, na verdade, é que Deus apareça e não eu. Eu posso ter um benefício pessoal, mas o benefício último é de Deus. O que que eu posso fazer com o meu trabalho? O que que eu posso fazer com o meu dinheiro? O que que eu posso fazer com meus bens? É o desprendimento. Eu vou colocar o exemplo de Ana no caso dos filhos. Eu não tenho filho e eu peço a Deus a graça de um filho. Para quê? Para que a sociedade não me julgue mais como humilhada. Isso é buscar a minha glória, a minha imagem, a minha vontade, o meu gosto só para mim. Quando ela fala, Deus, eu quero sair dessa humilhação, mas eu saindo dessa humilhação, o que eu quero é te dar glória. Portanto, faça do jeito que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser, e se o Senhor fizer isso, o meu filho já não será para mim, será para ti. Porque o importante é o Senhor e não eu. É buscar a glória de Deus. A glória de Deus é que em tudo o que nós façamos, mesmo as coisas que nós tenhamos algum benefício, porque vai ser assim, somos humanos, a glória de Deus é que em tudo eu busque agradar a Deus. O padre Renan dá uma homilia na missa e vem um monte de gente falando: Meu Deus, padre Renan, que maravilhoso! Eu não posso esconder isso, eu não posso, porque eu não posso terminar minha homilia e terminar a missa e falar: Não quero falar com ninguém, ninguém vem falar comigo. Não posso fazer isso. E eu sei que vai ter pessoas que vai falar assim, porque eu sei que tem também, né? Não gostei do que o Padre Renan falou, ele é muito radical. E tem pessoas que vão falar maravilhoso. Eu falo dizendo, Senhor, eu falo para que as pessoas te amem mais. E não posso impedir que a pessoa venha e fala, Padre, o Senhor é maravilhoso. Mas o que eu busco não é isso, o que eu busco é Deus, né? Não sei se deu para entender. E em tudo que eu faço, o que eu busco é agradar a Deus. E o testemunho da graça dele é muito isso, né, Padre? Porque a gente está exatamente compartilhando essa graça com os outros, que foi ato dele. Com certeza, dele, né? com certeza. Mas agradar a Deus é aceitar o que é a vontade dele. Agradar a Deus é Eu não estou convencido disso. aceitar o quê? Se veio o filho, veio porque eu aceito que foi feita a vontade dele. Isso é uma glória a Deus? É isso? No caso de Ana, você diz, não importa. Se não viesse, ela seguiria rezando para Deus. Não, porque assim, eu acho que eu tenho um conceito errado, então, te mostrando assim. Desculpa, padre. Não. Ao contrário, é isso que eu quero, né? Porque é tão. Porque, olha só que bonito. Por que que eu falava? Posso tirar aqui a apresentação? Não sei, né? Bonito. Por que que eu falava no início? Por que que eu falava no início que nós precisamos de referências? Porque nós crescemos sem referência. Por que que gera toda uma inquietação, às vezes, esses temas? Porque nós não temos esses temas como nossa referência. Então, é bom que surja isso. Não é que o conceito é errado, é que nós não estamos acostumados a escutar isso daqui, porque a nossa referência não é a Sagrada Escritura. Não porque não queremos, vocês querem, vocês são católicas, vocês rezam, vocês estão com Deus, mas porque quanto você escuta no mundo falar de referência da Sagrada Escritura e quanto você escuta o mundo falar de referência de outras pessoas. Então, assim, nós crescemos sem referência de pessoas que colocaram sua vida nas mãos de Deus. Por isso, quando eu coloco um exemplo, e poderia ser outro exemplo. Qualquer exemplo de pessoa que colocar sua vida nas mãos de Deus, mexe comigo, porque eu digo, será? Eu não estou muito assim, tá? Voltando, então não se preocupem, é bom que façam essas perguntas, claro, significa que Deus está, de alguma maneira, tocando em mim, dizendo, olha, essa é uma boa referência para você.
né? A sua pergunta foi se agradar a Deus é a aceitação, é isso? Diz, quando a gente pede, Deus não dá. não, quando ele dá, é para glorificar ele, né? Uhum, sim. E ele pode não dar. Ele pode não dar. E eu também tenho que glorificar ele. Teve. Samuel. É o profeta Samuel. Só quando ela deu a glória a Deus, que ele atendeu, eu entendi que ele atendeu porque ela estava dando a glória para ele. Não. Não. A glória de Deus, ela mostrou a glória de Deus, ela mostrou que ela queria dar glória a Deus. Acho que do tanto que uma pessoa, quando precisa de uma coisa e reza, eu pelo menos, eu vou dar glória a Deus, lógico. Sim, pode ser, você, né? Mas tem pessoas que não. Porque Tem pessoas que pedem tanto e Deus não dá, que falam, eu não vou rezar mais, não quero nem saber. Sim, mas então eu também bom, se é a vontade de Deus, eu vou aceitar, porque é melhor para mim. É isso. Por isso. Isso. Também, foi isso que a oração dela é essa. A oração dela é, por isso que é a glória de Deus. Se você quiser, Senhor, se lembrar de mim, mas se você não quiser também, não importa. Eu me lembro do Senhor, eu estou aqui, porque eu creio. Se você quiser, Senhor, me atender, mas se você não quiser, eu estou aqui te pedindo, porque eu creio. Santa Teresinha. Não, a consagração significa que ela entregou o filho a Deus. O filho será consagrado ao Senhor. Então ela falou: o meu filho não vai ficar comigo, vai ficar com Deus. E o filho é sacerdote, profeta, né? É isso que ela fez. A consagração, o conceito de consagração é para uso de Deus. Eu entendi, principalmente no batismo, né? Sim. A gente pede para consagrar. Sim. Exato. Eu entendo que a gente consagra aceitando a proteção de Deus. Com certeza, com certeza. O conceito de consagração, um cálice é consagrado na missa. Você não pode usar o cálice para tomar Coca-Cola, porque ele é para uso de Deus. O conceito de consagração é para uso de Deus. Ok? Então, uma pessoa que é batizada, ela é consagrada, porque todos os batizados temos que estar vivendo para Deus. Às vezes não cumprimos, mas deveríamos. Esse é o conceito do batismo, né? Então, só voltando, porque acho que é importante e é bonita a sua pergunta. A oração de Ana é a oração antes dela receber. A glória de Deus que ela quer dar com a sua oração, porque o que seria o contrário da glória de Deus na oração de Ana? Senhor, eu preciso disso para sair dessa humilhação que eu estou sentindo, porque o mundo está me condenando, essa mulher sempre vem zombar de mim, e é um olhar para si. Então não é para dar glória a Deus, é para mim. A oração de Ana é: Senhor, se você quiser me livrar dessa humilhação, se você quiser se lembrar de mim, se você quiser. Ela não está falando para mim, para Deus. E se Deus falar, olha, eu não quero, ela ia continuar rezando, chorando, mas confiando em Deus, porque eu creio em Deus. Mas o que ela buscava era a glória de Deus. O fato é que Deus ouviu a oração dela, né? Não sei se vocês conhecem a história de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela se colocava como a bolinha, no livro dela, ela fala: eu gostaria de ser a bolinha do menino Jesus, mas a bolinha murcha, furada. Aquela que o menino Jesus vê, pega e vai brincar e depois deixa esquecida no canto da casa e não importa, eu fiz o menino Jesus feliz. É o mesmo conceito com outra imagem, mas é o mesmo conceito. Quero fazer Jesus feliz. Se ele se esquecer de mim e jogar no canto da casa, tudo bem, mas eu quero fazer Jesus feliz. Os santos são assim. O Padre Pio, ele tinha um monte de dons. A gente sabe os milagres que ele fazia, um monte de bilocação e um monte de coisa. A autoridade da igreja
proibiu o Padre Pio de celebrar de tudo. Proibiu. E ele sabia que era errado. Ele sabia, ele era santo. Ele sabia que era mentira. Porque acusaram ele de um monte de coisa. Ele sabia que era tudo mentira. E chegou uma pessoa e falou: Padre Pio, isso é injusto. Como esse cardeal vem fazer isso? Naquela época era diferente e o Padre Pio bateu na cara dele assim. Falou: nunca se critica uma autoridade da igreja. Os santos são impressionantes, né? A gente olha para os estigmas, para a bilocação. O santo é a pessoa humilhada que vai diante de Deus e diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja Deus. Livro de Jó. E a gente está sem referências, insisto, a gente está sem referência. Essa mulher é uma referência. Eu entendo que talvez eu poderia concluir aqui assim, né, minha fala, nunca, por isso que nunca é bom comparar-se. E nós os comparamos muito, né? Por que que o padre, sei lá, né? O padre Henrique foi mandado para tal missão e eu não? Que eu fiz? Porque não gostam de mim, porque não sei o que e tal. Meu Deus, porque falando da minha vida, né? Da vida de vocês. Por que que a outra deu Deus? Por que que a outra? Cada um tem um chamado, cada um tem uma vida e cada um vai responder a Deus na sua vida, né? Tá bom? Mais alguma coisa? Desculpa, eu te interrompi, Márcia. Você ia dizer alguma coisa? Não, eu ia dizer que eu estava entendendo, eu também tinha a mesma dúvida da Catina, né? Do que é a glória de Deus. Aham. Eu acho que eu entendi, eu acho que o que agrada a Deus é que a gente aceite a vontade dele, sem desistir dele, que essa é uma grande mensagem que eu achei linda, nunca desistir de Deus. Uhum. Então, o que eu falei ontem para as crianças na catequese, que elas falaram, por que tem gente que tem tudo e tem gente que não tem nada? E aí eu falei que a gente deve sempre rezar e pedir tudo, sempre em oração. Mas, às vezes, o que a gente pede não é o que é melhor para a gente, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, acho que isso que é da glória de Deus. Exatamente. Ela pedia, mas ela sabia que se tal melhor para ela, Exatamente. porque Deus sabe o que é melhor. Exatamente. E não é. Uhum. Exatamente. Um meio de louvor também. É, Né? Agora, claro, é bonito, é lindo, maravilhoso, é fantástico, é um exemplo, mas a gente Sabe, dá dá, sim, com certeza. porque se a gente confia que ele sabe o que é melhor, então para de debater, de se. Né? Eu vou falar uma coisa, Marcinha. Eu acho que para nós, estou colocando a gente no geral, é um alívio, é tudo isso, porque a gente tem fé, né? Porque eu já fui muito confrontada e me dizerem assim, tudo lindo, mas por que o sofrimento? Exatamente. Entendeu? Tá certíssima. Eu falo assim, gente, eu simplesmente acredito. Eu não sei responder. Não tem muito, não. Mas eu É acho. uma coisa que eu sinto, e que eu sinto, eu acho que é fé, porque eu aceito. Não, tá certíssima. Claramente, uma pessoa sem fé, isso que a gente está falando aqui é absurdo, né? Por isso, desculpa voltar nesse tema. Que esse sofrimento? Sim. Desculpa voltar nesse tema, mas a sociedade quer que a gente não seja assim, que a gente não tenha fé. Por isso aqui que a gente está falando aí fora para muita gente é absurdo. Por quê? Porque a referência do mundo não é essa daqui. E acho que para mim essa é a grande aprendizado de hoje, de verdade. A nossa referência é humana. A nossa referência é humana. Por isso que o humano não aceita o sofrimento, não aceita Exato, aquilo. exato. Se a gente põe a nossa referência realmente, mas realmente, né, da alma. Exatamente. E o sofrimento te leva para Deus, né? E na hora do sofrimento, quando você está desesperado, Com aí certeza. você vai correr, não tem mais aqui na terra, não sabe mais, aí você vai para Deus. Uhum. Eu acho que é por isso que ele existe, né? Exato. Para te aproximar. Com certeza. Para fazer essa oração,
coração. É que a gente não entende, porque a nossa mente é sumamente inferior à mente de Deus, né? Eu queria só compartilhar com todos o seguinte: eu tenho feito um exercício, eu tenho trazido no coração uma força muito grande de Deus, que é fazer presente o Espírito Santo no nosso coração. Porque o que acontece? A gente reza tanto para o Espírito Santo, mas a gente não dá espaço para que ele possa agir. Uhum. Então, eu tenho feito esse exercício de uma forma concreta, porque eu tenho me deparado com tudo, assim, Deus tem colocado isso para mim. E eu tenho feito, então eu compartilho, assim, tanto que isso dá fruto, para que a gente possa entregar as coisas para que ele faça da maneira dele. Uhum. E não que há questionamentos, etc., mas aí ele volta para o céu. E a gente faz a presença dele e não a nossa. Uhum. Então, a partir do momento em que a gente reza para o Espírito Santo e a gente pede a ele essa força, a gente tira a nossa parte humana, que muitas vezes ela atrapalha, para que ele possa fazer a vontade dele em nós. Então, assim, compartilho com vocês, porque isso tem sido, assim, uma meta minha pessoal. Uhum. E eu tenho visto muitos frutos nisso em mim. E ele, quando a gente dá essa oportunidade, ele fala conosco. Então, ele põe no caminho pessoas, ele põe processos assim. Maria Inês perguntou: você não quer compartilhar, Madre? Hoje eu entrei no Uber, meu carro ontem simplesmente parou. E está lá na garagem parado, eu não posso ir porque ele está travando. Uhum. Então, eu não tenho como fazer e tirar o outro para poder. Eu falei: vou pegar um Uber e tal. Entrei dentro do Uber e o moço começou a falar comigo coisas assim, impressionantes. E aí, quando eu comentei com ele, olha, eu estou tal, voltei, ele falou: você sabe por que você está sem carro? Eu olhei. Não, por quê? Porque Deus está te livrando de alguma coisa. Livramento. Então, assim, nas pequenas coisas, as coisas vão surgindo e ele vai falando conosco. Então, aquela chateada que eu estava, então, quer dizer, isso é terreno. É. E ele não pode sobrepor a minha vinda aqui e a ação que vamos fazer. Quando eu contei para ele o que era, e ele me elogiou os olhos, mas assim, ele falando da presença de Deus, e eu falando com ele evangelho. Uhum. E eu católica, e nós dois batendo um papo. E foi tão rica a minha viagem para cá, que eu cheguei e falei com a Maria Inês, Maria Inês, eu estou emocionada porque Deus falou comigo. Então, Com certeza. quando a gente dá o espaço para que o Espírito Santo coloque, isso é coisa boba, Uhum. mas que representa muito, porque isso vai nos transformando. Claro. Então, se a gente coloca no dia a dia essa presença e essa força e consegue identificar que ele está conosco, aí a gente olha para ele e fala: com tudo entregue a ti, Senhor. Então, é só isso que eu gostaria de Muito bem. compartilhar. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho Tinha que mais alguém? se une a Deus, né? Ele nos dá um privilégio, eu digo que é um privilégio, Uhum. dessa onipotência dele, só que sem poder para nós. Né? Sim. Então, a gente sabe que ele é onipotente e nós não. Sim. Mas eu acho que isso é que dá força e até para a gente. Com certeza, senão a gente desiste, né? Eu brinco e falo que com Deus já é difícil, sem Deus daí sim dá, né? Tem uma trabalhamos aqui na ACC, que é a paz interior. Esqueci o nome do... Jacques Philippe. Jacques Philippe. E acho que ele também aborda bastante isso também. Sim. Você falou, porque chora, muita coisa que acontece, mas assim, o coração é muito louco, vai falar assim. Sim, Porque sim. seu coração está em paz, mesmo com o exercício, mas mesmo com toda a tormenta, essa paz do coração. Né? Muito bem, obrigado. Tá na cabeceira. Muito bom, é muito bom. Não é? Muito bom o livro. Eu queria só fazer um gancho disso, então, caso sirva, né? Caso a gente também, porque eu entendo que não é para todo mundo isso que eu vou falar, né? Tem gente que, por sensibilidade, não consegue, né? Mas vai ter uma palestra na nossa paróquia. A gente chamou duas pessoas, não sei se alguém conhece o Leonardo Tavares e a Viviana.
Bom, a Viviane é falecida agora, faleceu agora, faz pouco tempo, e o Léo, ele tem 3 filhos, né? Muito católico, muito bom. E ele, no dia do falecimento da esposa, ele no velório contou o testemunho dele, assim, que já sabia que não ia aguentar, né? Já sabia que ela ia falecer, e ele foi no hospital e falou para ela: Amor, você está preparada para ir para o céu? Ela falou: Estou. Falou: Então pode ir, eu fico com as crianças. E aí morreu no dia seguinte, né? E ele publicou vídeo dos meninos, um menino mais velho, deve ter uns 12 anos por aí, cantando na casa dele, me chamasse para caminhar na vida contigo, te amarei, Senhor, e tal. E aí ele postou dizendo: aqui nós estamos louvando a Deus diante do luto, né? E aí a filha, que deve ter uns 8, 9 anos, rezou uma oração em latim, assim, também postou na internet. E ela falava assim: eu estou muito triste, mas se eu compartilhar isso com vocês, isso vai me dar força e tal. Enfim, claro, né? Dói muito, mas aí eu chamei ele para dar uma palestra lá, junto com um casal. É um casal que eu fui celebrar o Padre Martins celebrou o batismo de um bebê no Einstein, na UTI do Einstein, porque ele estava mal e ele viveu 4 dias. Aí eu fui no Einstein mesmo celebrar no hospital o velório, as exéquias dele, né? Então, foi muito forte para mim, claro, imagina, né? E o casal vive louvando a Deus, falando que nós temos um filho santo, tá no céu, que foi batizado, né? Então, eu chamei esse casal e o Léo para dar o testemunho deles na paróquia na próxima quarta-feira. E o tema é justamente esse, né? Como eu posso louvar a Deus no meio do sofrimento? Porque a gente não consegue louvar a Deus no meio do sofrimento. Então, eu vou perguntar isso para eles lá, caso alguém tenha força, porque eu mesmo sofro muito com essas. Sofro sensivelmente, né? 7h30 da noite vai ser na paróquia de Guadalupe. Caso alguém queira ou queira convidar alguém, tá aí o convite feito, né? Porque a gente precisa dessas referências, a gente precisa entender que se eu quero viver isso daqui, eu não estou sozinho. Aqui, por exemplo, tem um monte de mulher que está querendo viver como Ana. Então é importante a gente ver esses exemplos que você colocava agora também, né? Tem muita gente aí no mundo que quer viver, só que não são colocados como referência, né? Então, obrigado, tá? Pela paciência, pelo testemunho de vocês. Deus abençoe.